Tudo bem? Então, vamos dar continuidade à nossa aula então, né. Se eu me empolgar demais e falar muito rápido, você pode levantar a mão, né, e dizer: "Professor, desacelera um pouco aí", né. Eu acabo me empolgando e falando um pouco rápido demais, né. Vou tentar falar um pouco mais devagar aí. A minha esposa aqui já pegou no meu pé aqui. Muito bem. Ah, ah, eu coloquei essa imagem aí para você. Ah, se o pastor Marcelo está dizendo que tá bom, então eu coloquei uma imagem para vocês. Essa imagem é para encontrar a estrela de 5 pontas perfeita. Alguém encontrou a estrela? Eu encontrei, professor, mas eu não vou falar onde Encontrou? está. É. A Marli é suspeita a falar porque ela participou de um treinamento com você e ela sabe onde é que está, então ela não vai falar só por isso. Não era para Sim. entregar. Tá. É, é interessante, né, como muitas vezes é até a solução está na nossa frente, mas a gente não consegue ver onde é que está essa estrela, né. Realmente a gente tem que muitas vezes mudar um pouco a nossa visão para a gente ver coisas, né, que a gente muitas vezes não vê, né. Existe existe um escritor que diz que o artista é aquela pessoa que olha para algo e vê algo que ninguém vê, né. E Jesus era assim, né, realmente, aqui na terra. Ele olhava para aqueles homens, para aqueles pescadores, que ninguém via nada neles, né, mas ele via. E aqui nós temos uma estrela de 5 pontas que é difícil de ver também. E realmente a gente tem que mudar um pouco a nossa visão, né, tirar aquele foco normal, porque a gente é acostumado a olhar as coisas sempre de uma maneira igual a todo mundo, né. Eh, eu tenho a outra imagem que aparece a estrela. Se o pastor Marcelo puder já colocar a próxima imagem então. Aí está, ó. Conseguiram agora identificar onde é que está? Ali está a estrela de 5 pontas, ela está contornada em amarelo. Agora, pastor, volta na imagem anterior, isso. Agora, se eu perguntar para vocês, quando vocês olham para a imagem, vocês veem logo ela, né? Agora já vê de primeira, né? Agora já viu de primeira, né? Interessante, né? Ela sempre estava ali, só que a gente não conseguia focar nela, não conseguia identificar, porque ela estava no meio de tantas coisas, de tantas formas diferentes. E a gente está muito acostumado a identificar coisas de padrão que já nos ensinaram. Ó, o padrão é esse. Se é uma estrela de 5 pontas, ela tem que ser de uma cor só. Se ela é uma estrela perfeita, ela não pode ter pedaços para montar. Aquele padrão que muitas vezes fica na nossa mente acaba fazendo com que nos anule a ser criativo e ver coisas além daquilo que realmente a gente só vê no dia a dia, né? Então, agora, se você pegar a imagem, mesmo não sendo contornada, você já vai ver a estrela ali. Sempre vai ver ela agora, né? Então, as nossas aulas de teatro, que a gente vai instigar muito a criatividade de vocês, de ter uma visão mais ampla, de ter uma visão mais criativa, isso vai fazer com que você veja o mundo de outra forma. Olha que coisa linda. O artista vê o mundo de outra forma. Ele vê detalhes, né? É interessante como o artista, ele olha para a natureza, ele vê detalhes da natureza.
Um artista, por exemplo, para ele criar... Vamos dar um exemplo de um projetista de carro. Esse artista, né, que faz aqueles esboços dos carros, conceitos, muitos daquelas formas, daquelas curvas, ele tira da natureza, dos animais, dos pássaros, da vegetação, das montanhas, do movimento das nuvens. Então, quando você consegue perceber esses detalhes, e olha que lindo, o artista consegue ver a mão de Deus em cada detalhe, porque ele olha uma folha, ele vê a folha na sua coloração, ele vê todos os detalhes da parte estrutural da folha, ele vê aqueles detalhes e ele entende que isso não veio do nada. Alguém criou aquilo com muito carinho e com muita criatividade. Então, o artista, quanto mais você desenvolver a sua mente para a arte, eu digo que Deus, você começa a olhar e entender Deus, de que Ele fez esse mundo todo pensando em você. Todos os detalhes que existem nesse mundo foi feito pensando em você. E muitas vezes a gente perde esses detalhes porque a gente acaba criando na nossa mente padrão deste mundo, padrões que foram criados e que nos limita a pensar mais alto. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele faz isso conosco. Ele começa a abrir a nossa mente, que a gente possa entender e ver como Jesus vê as coisas. Então, você vai olhar para a coisa. Quando você procurar pessoas para fazer parte do teu grupo de teatro, quando você procurar pessoas para fazer o cenário do teu teatro, Deus vai te mostrar pessoas. É interessante, por exemplo, que quando eu busco pessoas para fazerem parte, para fazer um personagem no teatro, é interessante porque existe um grupo de pessoas na igreja que me dão todo o suporte. E daí eu escolho uma pessoa lá para colocar no papel. E as pessoas dizem, mas Julian, o que tu viu que a gente não viu? Não pode, essa pessoa, pela lógica, ela não vai conseguir fazer isso. Mas Deus vai desenvolvendo essa visão e você consegue ver as pessoas que vão ser colocadas no lugar certo e não só ver o que a pessoa é, mas o que ela vai ser se você despertar nela aquilo que está guardadinho lá no coração dela, essa pessoa. E então que a gente possa realmente ter essa visão. Não é fácil, pessoal. Novamente, para a gente desenvolver essa visão, nós precisamos desaprender algumas coisas. Desaprender. E para isso, nós precisamos ter um coração ensinável. Um coração ensinável, porque se a gente não tem um coração ensinável, a gente parou de aprender. E o ser humano nunca para de aprender. Nós sempre estamos aprendendo. A partir do momento que você diz, não, eu já aprendi tudo, eu não preciso mais saber, já sei de tudo. Nesse momento, você realmente parou a sua vida, o teu desenvolvimento parou. Mas quando você está com a mente aberta, quando você tem um coração ensinável, com isso, a tua vida vai sendo renovada, a sua mente vai sendo renovada, assim como fala o apóstolo Paulo, a nossa mente tem que ser renovada dia após dia, para que a gente possa entender a perfeita, a grande, maravilhosa vontade de Deus para a tua vida, né? E você vai fazer a diferença aonde você passar. Muito bem. Vocês podem até fazer essa dinâmica com seus amigos, com seus parentes, com seus pais, com sua mãe. É muito interessante essa dinâmica, né? Pode prometer lá um bombonzinho, ó, quem descobrir aí onde é que está a estrela, né? E nada melhor que você provocar uma mente dando um desafio, né? Dando um desafio, você realmente provoca as pessoas a criarem. Então, dê desafios que elas criam, né? Ok.
Vamos agora para a nossa... Tem um slide, pastor? Você poderia colocar o slide para a gente começar a falar um pouquinho sobre teatro? Nós vamos passar, esse slide vai falar um pouquinho sobre a arte do teatro. Só um esclarecimento, né? Quando eu falo artes cênicas, eu estou falando de todo tipo de arte de expressão. Por exemplo, artes cênicas envolve dança, né? Envolve pintura, envolve o teatro, envolve a música. Então, a arte cênica é uma junção de todas essas artes. Por exemplo, o espetáculo que a gente faz no final do ano, a gente envolve a arte cênica. As músicas, existe uma orquestra que ela toca ao vivo as trilhas sonoras. Então, tem uma orquestra com 40 músicos que fazem toda a parte musical do espetáculo. Existe uma equipe que faz toda a pintura do cenário, toda a preparação de cenários, pinturas e tudo mais. Tem os atores, né? Tem os grupos de dança, os grupos de coreografia. Então, assim, é uma junção de artes. Nesse curso, nós vamos focar mais no teatro, né? A arte do teatro. Porque senão seria muito amplo toda essa arte. E vou falar também para vocês que, principalmente a dança, né, e a música, não sou especialista, né, por isso que no espetáculo, por exemplo, que a gente faz, nós somos em 5 diretores, envolve mais de 150 pessoas no espetáculo, tem diretor de todas as áreas, eu fico sempre com a parte dos atores, da preparação dos atores, e tem diretores em todas as áreas. Então, nem todas as áreas eu sou, assim, especialista, e por isso que nós estamos focando mais no teatro, né? O teatro é uma manifestação artística e um fenômeno cultural de vários povos e remonta a sociedades primitivas. É a arte em que um ou mais atores interpretam uma história ou um conjunto de atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem os assistem. Bom, o teatro, pessoal, sempre está nas nossas vidas. Pode ser que você não esteja em cima do palco, mas o teatro faz parte da nossa vida, faz parte do nosso cotidiano. Por exemplo, o teatro, na igreja evangélica, eu digo para vocês que pelo menos uma vez por mês, pelo menos na minha igreja é assim, uma vez por mês existe um teatro que acontece todo mês. Vocês podem me dizer qual é esse teatro que acontece todo mês, normalmente nas igrejas evangélicas? Alguém dá um palpite? Que teatro é esse? O culto de ceia? Exatamente. O culto de ceia nada mais é do que um teatro. E é um teatro que Jesus ensinou a fazer. Porque a Santa Ceia nos leva a lembrar de Jesus. Nos leva à reflexão. Não é isso? E nos leva a um sentimento de gratidão e de você renovar sua mente, fazer uma reflexão. O apóstolo Paulo diz, né, que você deve se examinar. Então, a Santa Ceia é uma expressão teatral. É um ritual onde existe toda uma encenação com pão, com vinho, algo visual. Olha só que interessante, porque o teatro é muito visual, né? Então, existe toda uma forma de você pegar algo que representa Jesus Cristo, o corpo, o sangue, tudo fazendo essa ligação. Então, nós estamos sempre envolvidos com teatro. Por exemplo, vocês querem ver um outro teatro que eu acredito que todo mundo já participou?
e tem uns aqui que já encenaram nesse teatro também, é o casamento. O casamento nada mais é do que um teatro. Existe todo o ritual, existe falas, existem os atores ali na frente, né? Então, assim, o casamento é um teatro também. Quando você senta lá na sua casa para contar uma historinha para o seu filho, para sua filha, ou para o seu neto, você está fazendo teatro. O teatro sempre esteve presente na humanidade. Antigamente, quando você... Vamos pegar o Antigo Testamento. Eu imagino na minha mente lá, no Antigo Testamento, por exemplo, os livros que foram escritos, né, os livros de Moisés, o Gênesis, eles foram escritos anos depois. Mas como é que foi passado essa história de geração a geração até virar um livro? Eu acredito que eles sentavam em roda, muitas vezes, de uma fogueira, à noite, e os pais contavam a história para os filhos. Imagine, por exemplo, eles contando as pragas do Egito, contando Adão e Eva, contando como Deus fez o homem. Vocês imaginem essas pessoas contando para as crianças. Nada mais é do que um teatro. Então, o teatro sempre fez parte de nós. Todos os rituais são uma expressão teatral. Aí você pode até perguntar, quem mais faz teatro? Se você andar nas ruas, por exemplo, você vai ver um guarda de trânsito lá no meio da rua fazendo gestos com seu apito. Esses gestos é uma expressão corporal. O apito são sons, e você sabe muito bem o que ele está falando, só com os movimentos e com o apito. É um teatro que ele está fazendo lá. Então, o teatro está mais... Ele está mais na nossa vida do que a gente imagina. Mais que a gente imagina. Né? E, então, o teatro é essa manifestação artística, algo realmente que está em todos os povos. Todos os povos têm o teatro na sua sociedade. E, claro, o teatro virou uma instituição, ele foi se moldado com o nome teatro, que a gente vai estudar um pouco para frente, até na história do teatro, que vai ser a próxima aulas, quando os gregos criaram, né, usaram a palavra ator e tudo mais, que a gente vai ver. Mas o teatro é milenar, pessoal, milenar. Bom, pode passar a próxima. Isso. Por que fazer teatro? Eu perguntei para vocês, né, quais eram os benefícios que o teatro podia trazer para a vida para vocês na vida. E interessante, por exemplo, no seminário que eu dou aula, eu sempre vou usar eles como exemplo, porque tantos anos dando na aula lá, então eu sempre tenho eles como meu exemplo. É interessante, por exemplo, que uma vez eu perguntei qual seria o benefício do teatro, aí um aluno disse assim, professor, para mim não vai trazer benefício nenhum, porque eu não vou ser um ator. Daí eu perguntei, tá, mas o que você quer ser então? Eu vou ser um pregador, um conferencista internacional. Aí eu disse, então você vai precisar muito do teatro. Não, professor, não preciso, eu vou ser pregador. Eu disse, mas meu caro, o pregador, ele está transmitindo uma mensagem. E se você não é um bom comunicador, você não transmite a mensagem correta. Você tem que ser um bom comunicador. Não adianta só querer comunicar. Você tem que saber comunicar e como comunicar. Eu sempre conto a história da formiga e do homem. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas diz que um homem estava andando na rua e ele viu uma formiguinha no chão. E ele pegou a formiguinha, colocou na palma da mão dele, colocou ali na palma da mão e começou a conversar com a formiga. Aí a formiga
ficou ali, e daí ele assim, oi, formiga, eu quero conversar com você. Você está me entendendo? Aí sabe que a formiga ficou olhando para aquele homem, né? Ela assim, ele está querendo conversar comigo, se comunicar comigo. Eu vou me comunicar com ele também. Aí ela ficou pensando, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Ah, já sei. Eu vou dar uma picadinha na palma da mão dele, para ele saber que eu estou entendendo. Aí a formiga foi lá e deu uma picadinha na mão. Aí o homem fez o quê? Fez isso. Ora, eu querendo me comunicar e ela ainda me picou. Coitada da formiga. O que que aconteceu? A comunicação não foi correta. Não adianta só você querer se comunicar. Se você não sabe se comunicar, não vai dar nada certo. Coitada da formiga, morreu porque queria se comunicar. De novo aquela frase. Mas não era isso que eu queria dizer. Você já viu alguém falar isso? A pessoa foi lá, conversou com alguém, pregou, trouxe uma mensagem e ninguém entendeu ou entendeu tudo errado. Aí no final a pessoa diz, mas não era isso que eu queria dizer. Mas não importa. Se você não sabe falar, a comunicação vai errada. E evangelismo, levar a palavra de Deus, é comunicação. Quanto melhor ser a sua comunicação, melhor a mensagem chega. Quanto melhor a tua comunicação, mais a mensagem vai ficar na mente das pessoas. Então lembre-se disso. Mas eu não quero fazer teatro, eu só quero ser um pregador. Eu não quero fazer o teatro, eu só quero ser professor. Tudo é comunicação. A sua fala, o seu tom de voz, o seu olhar, o seu movimento dos braços, tudo está envolvido na sua comunicação. E o teatro tem esse poder de fazer melhorar a tua comunicação. E isso é maravilhoso. Eu assim, busquei muito no teatro me desenvolver na questão da comunicação, até como professor. E o teatro me ajudou muito, muito mesmo, a ser mais claro nas palavras, ter mais expressão corporal. É lógico, as aulas online, assim, a gente fica meio restrito só ao rosto, né? Só aos movimentos do rosto. Mas, mesmo a expressão facial já é muito importante, né? Para você realmente entender o que as pessoas falam. Porque muitas vezes você pode ver, tem pessoas que quase nem articulam a boca direito para falar as coisas. Então, as palavras não saem corretamente, porque você não articula a sua boca corretamente, e as pessoas acabam não entendendo direito o que você está falando. Entonação da voz, por exemplo, algo muito importante no teatro. Quando eu ensaio com um ator, o texto dele, eu pergunto sempre para ele assim, quais são as palavras que você quer dar mais valor aqui nesse texto? Essa e essa. Então, nisso você tem que colocar entonação nas palavras. Porque vocês vão ver, a gente é muito acostumado com o jogral, né? Onde que a gente sempre dá entonação no finalzinho das palavras. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu sou muito feliz, porque eu estou aqui nesse lugar, e eu estou tão contente. Já viram isso? Né? O sol e a lua está aqui, e você cria aquela coisa cantada, já viram? Né? Todo mundo igualzinho, cantado, e essa entonação fica só lá no final, fazendo aquelas voltinhas, né? Então, assim, a comunicação é muito importante. Vamos, então, ver o que tem colocado aqui como por que fazer teatro. Experimenta outras realidades. É verdade. Você faz o teatro, você vai experimentar outras realidades. Principalmente porque você vai em locais, né? Locais onde que o teatro vai tocar as pessoas, né? Ela vai fazer com que você participe do cotidiano delas, você participe das necessidades que ela tem, né? E mais, você vai colocar em prática a realidade dela.
Então você vai fazer, quem sabe, um vilão, um herói, você vai fazer uma pessoa pobre, um mendigo, e você acaba sentindo essa realidade, como se comporta, né? Por exemplo, você vai fazer um papel de um mendigo. Você precisa entender como o mendigo pensa, quais são as dificuldades que ele tem, como ele fala, como ele vê o mundo, qual é a tristeza dele, o que ele busca, por que ele está lá muitas vezes na rua, por que ele está lá? E sabe, e você se envolve com essa situação, com essa história, a gente chama isso de laboratório, né? E você começa a entender até um pouco mais a situação dele, entende? Então é muito importante essa questão de experimentar outras realidades. Isso muda também a sua mente, né? Potencializa criatividade, espontaneidade e improvisação. O teatro, ele, como eu já falei, a gente vai trabalhar muito a criatividade, né? E a improvisação, digamos assim, para você que vai ministrar, é muito importante você criar na sua mente sempre um raciocínio lógico. Já viram aquele pessoal que vai pregar e ele fica fazendo tanta volta que você fica tonto tentando raciocinar com ele e não chega a lugar nenhum? Bom, o teatro te ajuda nisso, porque faz você se concentrar. E é interessante como o teatro ajuda você a trazer à memória todas as informações que tem na sua mente. E isso faz com que você desenvolva muito mais o seu raciocínio lógico e fazendo com que as pessoas elas entendam mais e participem do seu raciocínio, né? A gente vai fazer, quando tiver presencial, alguns exercícios de improvisação. O improviso é uma das matérias nossas, né? E a gente acha que improviso é fazer só o que vem na cabeça. Não existe técnica de improvisação. Tanto é que no curso de artes cênicas das universidades, existe improviso 1, 2, 3. Existem 3 matérias de improviso, só para você saber improvisar. Aí vocês, não, Julião, aquilo que eu pensei que eu ia fazer só da minha cabeça, que surgia do nada, agora você disse que eu tenho que estudar isso também. Também tem que. Para fazer improvisação, você tem que saber fazer. Técnica de fala e retórica. Exatamente, você vai aprender a falar corretamente, que a sua voz saia bem nítida, dando entonação de voz. Você vai ser um bom comunicador, não vai cansar as pessoas, não vai ficar lá na frente falando tudo no mesmo tom, igual as pessoas fazem, né? Ficam lá paradinho, né? Igual um poste, né? E vai cansando e tal. Então, o teatro ajuda muito. Trabalha a expressão corporal e vocal, né? Você vai o seu corpo vai falar muito, porque normalmente as nossas expressões corporais, quando você está ministrando ou você está falando para um público, únicos movimentos do seu corpo são aleatórios. Você na hora você não pensa, vou mexer minha mão, vou fazer isso. Não, você está cheio de cacuetes, fica passando a mão no nariz o tempo todo, ou no cabelo, no caso meu, nem passo mais porque não tenho, né? Mas mexe aqui, arruma o cabelo, faz isso, faz aquilo, né? Então, esses cacuetes não são expressão corporal, né? Isso aí são cacuetes, e eu me lembro muito dos meus professores, né? Os cacuetes deles. A gente ficava mais prestando atenção no cacuete no que ele estava ensinando. Não só cacuete no movimento corporal, mas também no cacuete no que fala. Falava né no final, porque isso, né? Eu lembro que meus colegas, a gente ficava arriscando para ver quantos nés o professor falava. Então, imagina, eu nem prestava atenção no assunto, né? Ficava arriscando lá para ver quantas vezes iria falar né no final da frase. Então, o teatro faz isso, tira esses cacuetes e você tem um domínio mais pelo teu corpo para mexer, para fazer os movimentos e com isso transmitir a mensagem, né? Tanta coisa, né? Olha só, pessoal, coisa linda, né? O teatro é maravilhoso. Bom, eu sou suspeito de falar, né? Mas tudo bem. Vamos para o próximo. Senso de responsabilidade e comprometimento.
Isso é muito importante. Você está ali, tem uma responsabilidade, tem um espetáculo para apresentar, e eu sei, você que já participou de algum grupo de teatro, uma das grandes dificuldades é as faltas no ensaio. Ah, não podia, esqueci, tal, não vai dar, comi demais, tá chovendo, e aquelas desculpas, né? E você fica lá com o grupo todo e a pessoa não aparece. E muitas vezes é aquele talentoso, né? Um cara mais talentoso e aquele que mais falta no ensaio, né? Muitas vezes é preferível pegar o que não é tão talentoso que aquele que sempre está no ensaio, né? Então tem sim essas dificuldades, mas com isso vem a questão da responsabilidade, você entender que você tem que estar lá, os compromissos de apresentar, de decorar fala e tudo mais, né? Isso é muito bom, que vai desenvolvendo esse senso nas pessoas, né? Menos timidez. Se eu falar para vocês que eu era um menino muito tímido. Eu lembro que na igreja, quando eu tinha meus 12 anos de idade, foi o ano que eu me batizei nas águas, né? Daí, na minha igreja, antes de você se batizar, você tinha que dar um testemunho. Podia ser pequenininho, mas tinha que dar um testemunho. Dizer por que você estava querendo se batizar, né? E aí na igreja, na minha congregação lá, tinha 100 pessoas. E eu decorei a minha fala que eu ia falar para a igreja e tal. Quando eu subi, travei. Eu nem lembro o que eu falei. Sabe quando você sobe assim, na frente de num púlpito, no meio de tanta gente, e parece que as pessoas, parece que você entrou numa bolha, que você não sabe, você não consegue ouvir as tuas falas, fica tipo, fica mais ou menos uma coisa assim. Assim era comigo. Muita timidez, suor, frio e tal, aquela coisa toda, né? E o teatro me ajudou muito nisso. Então, assim, eu sou tímido. Não se preocupe. O teatro vai fazer você superar isso. A timidez, na verdade, pode ser usada como uma ferramenta no teatro. A gente vai aprender sobre isso também. Então, não se preocupe com essa questão da timidez, tá? Mais autoestima, realmente você... Nada melhor quando você se sente útil. Quando você sente Deus te usando como uma ferramenta. Isso não tem preço, né? Como diz lá o cartão, né? Não tem preço. Então, você sentindo, sendo usado como canal para levar essa mensagem, isso te dá uma sensação, uma alegria de pertencimento ao reino. E isso é muito importante. Porque você se sentindo útil no reino de Deus faz com que a tua autoestima seja muito grande, você começa a ficar... Porque a criatividade, ela é bloqueada com a baixa estima. E quanto maior, né, mais autoestima, mais você vai criar, mais feliz você é, mais você vai influenciar pessoas. Então, o teatro traz essa questão também. Fortalecimento no processos mentais, com concentração, memorização e imaginação. É verdade, pessoal. Como eu falei, a questão da memorização ajuda muito, muito mesmo. Concentração, principalmente, você se concentrar. E a imaginação é algo muito importante. A gente, quando era criança, a gente imaginava muito, tinha muita imaginação. Quando a gente cresce, a gente perde toda a imaginação. A única imaginação que fica em nós é como a gente vai pagar os boletos do ano que vem, do mês que vem. Se fosse ano que vem, né? Mas a gente perde toda a imaginação. Vou dar um exemplo para vocês. Teve um professor que ele chegou numa sala de aula do ensino do segundo grau. Ele chegou no quadro, ele pegou o giz e fez um ponto no quadro. Aí ele perguntou para os alunos assim, o que é isso ali? Aí um aluno, é um ponto, professor? Tá, e para você? Professor, é um ponto, o senhor está bem? O senhor tomou seus remédios? Isso é um ponto. Todos falaram que era um ponto. Aí
ele pediu para os alunos ficarem em pé e ele convidou as crianças do ensino lá, do prezinho, do jardim, 4, 5, 6 anos de idade para 7. Pediu para eles entrarem na sala e sentarem nas carteiras. E eles ficaram todos de pé. Aí eles sentaram, aí o professor perguntou para as crianças assim, o que é isso aqui? Aí uma criança levantou a mão, eu sei. O quê? Uma mosca. Daí o outro, não, eu sei o que é. É um buraco que leva para outro mundo. Daí o outro, eu sei o que é. O que é? Ah, isso ali é um cocôzinho de uma abelha que passou. Nenhuma das crianças falou que era um ponto. Nenhuma delas falou. Aí o professor olhou para os alunos do segundo grau e disse, tá vendo? Todos vocês perderam a imaginação. Perderam. A vida acabou fazendo isso com vocês. Vocês eram criativos, vocês imaginavam, cresceram e viraram todos os padrões iguais e não conseguem imaginar nada além daquilo que está na sua frente. E por isso que nós não somos mais criativos. Porque nós queremos buscar tudo pronto, tudo feito, tudo igual. E não pensamos mais. Tanto é que, muitas vezes, quando uma pessoa chega para mim e diz, professor, eu queria fazer uma peça de teatro. Sabe que legal você vai escrever? Não, eu já achei no YouTube. Eu já achei ela lá. Eu só quero uma ajuda para fazer o que já está lá. Então, assim, essas ferramentas nos ajudam? Sim. Só que muitas vezes elas nos deixam muito, muito acomodados, onde a gente acaba não criando, simplesmente copiando as coisas. Então, o teatro faz isso com você, faz voltar a ter a imaginação. Quando você escrever uma peça, você vai longe imaginando. Quando você estiver encenando, leva você a voar, a imaginar, a criar o seu cenário na sua mente. É tão interessante, pessoal, porque quando eu faço teatro para as crianças, é tão diferente de você fazer teatro para os adultos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço teatro para as crianças, eu não preciso, eu trabalho muito com virtual. Trabalho muito com mímica, e eu faço toda uma criação de cenário virtual. Porta, né, janela, tudo através da mímica. E elas vão memorizando tudo que tem ali, só que não existe nada. Tanto é que quando eu esqueço e passo por uma porta que eu disse que era uma porta, a criança, ei, você passou a porta, ou você esqueceu de fechar a porta, e nem tem porta nenhuma. E é interessante que quando nós somos adultos, nós somos obrigados a fazer cenários visuais. Eu tenho que colocar uma porta ali, porque o adulto não consegue imaginar uma porta só na questão virtual, porque na mente dele ele tem que ver a porta. Então, o teatro faz esse desenvolvimento na nossa mente, novamente, trazendo essa imaginação, essa criação, que é tão maravilhosa. Bom, vamos passar para frente, vamos ver aqui. Incentivo e competência e habilidade social. Olha que interessante, né? Você se envolve, né? Você acaba se envolvendo, né? Com o estudo dos personagens e acaba criando uma experiência do convívio social. É interessante, pessoal, que nos espetáculos a gente acaba virando uma família até a apresentação. E é tão interessante que o grupo ali que está encenando, que a gente está vários dias juntos, a gente acaba compartilhando coisas, a gente acaba desenvolvendo amizades muito fortes, acaba despertando coisas, a gente vê tantos testemunhos das pessoas que participam do espetáculo, que realmente, assim, acaba me deixando emocionado. Muitas pessoas vêm para mim e dizem, Julian,
eu sou outra pessoa depois de você ter me convidado para fazer o espetáculo. Eu não sabia do meu potencial. Eu não sabia que eu poderia fazer isso. Eu não sabia que eu tinha esse talento. Então, esse convívio desse grupo é tão maravilhoso que isso vai ficar tão marcado nas pessoas, você vai deixar, como um professor diz, né, você acaba deixando tantas digitais nessas pessoas que elas não são mais as mesmas. Existia um rapaz na nossa igreja que ele tocava um instrumento, ele toca baixo. Só que eu vi nele a forma dele andar, o jeito, só que ele era muito tímido, ele não abria a boca para nada, ele ficava lá no baixo dele tocando, bem quietinho e tímido. E quando eu fiz num espetáculo, eu precisaria de uma pessoa que ia fazer o gadareno. E quando eu olhei para ele, eu pensei, nossa, esse cara vai ser meu gadareno. Mas quando eu falei que ia convidá-lo, muitas pessoas disseram, mas ele nem abre a boca, ele não faz nada. Ele disse, não, mas deixa comigo. Convidei ele. Quando eu convidei, ele se assustou. Ficou assustado, mas eu disse para ele, confia em mim que você vai conseguir. E ele topou. E ele fez maravilhoso. Digamos assim, foi uma realização para ele. E hoje, digamos assim, de um tempo depois disso, um dia o líder do grupo de louvor lá que ele participa chegou para mim e disse, ô Júnior, o que aconteceu com o Natanael? Eu disse, o que aconteceu o quê? Ele não abria a boca para falar nada. Agora ele quer trazer reflexão antes de a gente cantar para todo mundo. Eu disse, mas olha só que desenvolvimento. Olha que maravilhoso. Então, assim, o teatro tem essa questão da convivência, que é maravilhoso. E, por último, as vantagens do envolvimento com a arte e com a cultura. Você começa a se envolver com a cultura da cidade, isso é muito bom. O nosso grupo de teatro Cristo em Foco, lembra que eu falei para vocês que a gente tem que ocupar os espaços? A gente tem aqui em Blumenau, no Natal, a gente tem um evento na cidade que chama-se Natal de Blumenau, onde que a área ali onde que é feita o Oktoberfest de Blumenau é muito grande. E no final do ano vira uma vila de Natal, tem vários brinquedos, várias atividades, tem desfile de Natal. E a gente acabou sendo convidado para fazer parte daquela atividade. A gente levava o ônibus, colocava o ônibus lá no meio e apresentava aquela turma toda, turistas que vêm, né, nossa cidade é muito turística, né? E a gente começou a participar daquilo, por quê? Porque o município de Blumenau acabou conhecendo o nosso grupo e nós nos colocamos à disposição, eles gostaram da nossa apresentação e a gente fez parte do calendário da cidade. Olha que interessante. Então, o teatro tem essa questão, sabe? E você acaba se envolvendo com a cultura da cidade, criando essas oportunidades que aparecem, claro, tudo dentro de um bom senso, por isso que você tem que saber levar a mensagem, de um jeito muitas vezes tem que ser um pouco sutil nas palavras, nas expressões. Eles pediam para nós o texto do que a gente ia apresentar para eles assistirem, para eles avaliarem, né? Mas o teatro tem essa vantagem toda de você fazer parte das atividades do município, pessoal, onde você vive, a cidade onde você está. Esses espaços têm que ser ocupados. Agora, você tem que fazer algo bem feito. Quando você faz algo bem feito, as portas vão abrir. As oportunidades vão aparecer. Se prepare, faça algo realmente que seja para a honra e glória do Senhor, mas que também tenha técnica, tenha ensaio, que você tenha uma equipe comprometida e com isso você vai ocupando os espaços na sua cidade, né? E logo, logo o teu grupo vai fazer parte também da agenda da cidade. Isso é maravilhoso. Muito bem. Nós vamos até às 21h40, é isso, pastor? Isso mesmo, prof. Tá. Então pode colocar o próximo slide. Eu queria passar rapidinho para vocês, nesses 10 minutinhos aqui, o que a gente vai estudar nesse nosso curso. Tá? História do teatro.
A aula que vem nós vamos entrar na história do teatro. Nós vamos entender de onde que vem o teatro, vamos falar um pouco sobre a Grécia, vocês vão ver por que o teatro foi colocado de lado, por que ele foi considerado algo que não era sacro, não era santo, né? A gente vai entender por quê, por causa dessas questões aí, dessas fundamentações e o uso que os gregos faziam do teatro. Depois, nós vamos falar um pouco sobre o tipo de palco, para vocês entenderem os tipos de palcos que existem. Existem vários tipos de palco. Também os tipos e formas do teatro. Existem vários tipos de teatro, formas de você fazer. São muitas mesmo. A gente, muitas vezes, é acostumado só com algumas que a gente normalmente vê aqui, né? Tem muitos outros tipos. Por exemplo, vou dar um exemplo de teatro que, na verdade, nem é muito comum aqui no Brasil. A ópera, por exemplo, a ópera é um teatro, né? E na Europa é muito utilizada ainda. Então, tem muitos tipos de teatro que a gente vai aprender, né? Vamos conversar sobre isso. Gêneros teatrais, existem vários tipos de gêneros teatrais, existe drama, comédia, assim por diante, nós vamos estudar isso também. Vamos entrar no processo criativo, vamos falar sobre criatividade, vamos trabalhar algumas atividades para estimular a tua imaginação, né, e fazer com que a tua mente realmente trabalhe um pouco mais, abra a mente para uma visão mais ampla das coisas. Expressão corporal. Muitos desses assuntos, pessoal, algumas atividades vão ter que ser presenciais, né? Muita gente vai expor aqui né, o assunto, mas muitos vão ser presenciais. Por exemplo, a expressão corporal é algo que a gente vai ter que trabalhar com dinâmicas e grupos e tal, para você desenvolver as suas expressões, braços, perna, tronco, facial, olho e tudo mais, né? Então, a expressão corporal, o teu corpo fala mais, muitas vezes, que as tuas palavras. A mímica é algo assim que também é muito interessante de a gente aprender. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine você num lugar, de um lado da rua tem um mímico, tipo aqueles mímico padrão, assim, de rosto pintado de branco e tal, e tá lá fazendo as mímicas dele e tal, né? E do outro lado tem um cara de alto-falante, falando bem alto, com alto-falante e tal. E do outro lado tem um mímico. Aí eu pergunto para você, quem que vai te chamar a atenção mais? O cara no alto-falante ou um mímico fazendo uma parede virtual, tal, fazendo escada e tudo mais? Qual que vai chamar mais a tua atenção? Eu acho que pensou no mímico, não é isso? Exatamente. E o mímico, ele não fala uma palavra, nenhuma palavra. E ele chama mais atenção daquele que fala muitas palavras. Para vocês verem como a expressão corporal é muito importante. Então, também presencial a gente vai aprender algumas técnicas de mímica, que é muito legal, né? Principalmente quem quer fazer, só um pouquinho. Principalmente quem quer fazer teatro de rua, nas praças, a mímica é muito interessante. Você está sem microfone, você não tem caixa de som, não tem nada, a mímica é especial para isso. E também um teatro barato. Improvisação, né? Eu já falei um pouquinho, vamos aprender as técnicas de improvisação. Também vai ser algumas aulas presenciais com alguns jogos e exercícios com improvisação. Clown. Clown é uma palavra que no inglês significa palhaço. Eu não gosto de usar muito a palavra palhaço, porque a palavra palhaço no Brasil, ela se tornou uma palavra muito, assim, até para xingar as pessoas, né? Seu palhaço, né? Então, mas quando eu falo clown, eu estou falando de uma técnica de teatro, né? Muito especial, que tem um poder muito grande de chamar a atenção, de cativar as pessoas, o clown. E nessas aulas a gente vai descobrir em nós, o nosso clown, aquilo que eu tenho, que cativa as pessoas, o meu jeito de falar, né, o meu jeito engraçado, porque vocês podem ver,
querem ver uma palestra aonde que cativa as pessoas, é você usar um pouco da questão do humor. Muitas vezes na igreja existe uma resistência contra o humor, mas você pode ver quando você usa o teu jeitinho clown, que você tem, que é único, isso cativa muitas pessoas. Então a gente vai trabalhar um pouco do clown. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês. Pastor Cláudio Duarte, ele desenvolveu nele o jeitinho dele de falar que cativa as pessoas. É o jeitinho dele. Então, isso ele levou um tempo para desenvolver. E quando você cria o teu jeitinho de falar, o teu jeitinho de se expressar, isso cativa muito. Mas você tem que descobrir esse jeito. Então, o clown trabalha muito isso, é muito legal. Eu tenho eu não vou chamar de personagem, porque não é personagem. O clown é algo realmente que você é, não é personagem, né? Uma coisa é você se vestir de palhaço, outra coisa é você ser palhaço. Uma coisa é você se vestir de clown, colocar uma roupa colorida e tudo mais. Mas o clown começa de dentro para fora. Eu vou dar um exemplo. Uma das minhas referências de clown, de palhaço, ele usa terno e gravata. Vocês sabem qual é o clown que usa terno e gravata? E nem é crente, tá? Ele usa terno e gravata, ele não fala nada, mas ele é um ótimo clown que o mundo todo gosta dele e gosta de assistir o que ele faz. Alguém consegue me dizer quem é? Exatamente, o Mr. Bean. Exatamente, ele. E a gente conhece ele pelo nome de clown ainda, que é o Mr. Bean, que nem é o nome dele. E para vocês terem uma ideia que para ser um clown não precisa de roupa colorida. Ele com terno e gravata, ele faz todo mundo rir sem falar uma palavra muitas vezes, né? Então, é isso que a gente vai aprender, é esse jeitinho. A manipulação de bonecos, a gente vai trabalhar com essa manipulação que é muito importante, principalmente para as crianças, que você quer trabalhar com boneco de espuma. Eu gosto muito de trabalhar com bonecos. Eu tenho 2 bonecos de ventríloco. O ventriloquismo é uma técnica que também não tem muito no Brasil. Eu desenvolvi a técnica do ventriloquismo. Quando eu for aí para a escola, vou levar meus bonecos juntos para mostrar para vocês. Quem gosta e quer trabalhar com bonecos, a gente vai trabalhar também em presencial. Vou ensinar a técnica dos bonecos, como manipular e tal, como falar, mudar a voz, dar vida para o boneco, tudo isso aí. Teatro cristão, evangelismo criativo, vou falar sobre a questão do teatro cristão, a questão do bom senso, com os cuidados, não se passar nas coisas, alguns cuidados com isso, e mostrar como você pode fazer um evangelismo criativo. E, por fim, nós vamos trabalhar sobre a questão de montar uma peça teatral. Então, digamos, a gente vai começar desde de desenvolvimento, até você escrever a peça, como escrever uma peça criativa, depois de escrever como montar, como chamar as pessoas para cada papel, como desenvolver cada ator, como trabalhar a fala, os movimentos, expressões, como trabalhar a questão de cenário, iluminação, que cor que eu vou usar na hora, claro, se você tem esse equipamento, né? Trilhas sonoras, tudo mais. Então, assim, toda a montagem da peça até a apresentação. Então, o último assunto nosso vai ser realmente, digamos assim, de você descrever a peça até apresentar, né? Gerar um filhinho que vai ser a tua peça teatral. Senhores, está dando a nossa hora, né? Eu agradeço, né, a todos, espero que realmente vocês gostaram do conteúdo, do que vai ser dado. Espero que vocês tenham um pouco de compreensão também, porque a minha experiência com online também não é aquilo tudo, né? Não sou igual o professor Marcelo aí, que já é expert aí, né? Mas, assim, eu espero que a gente possa crescer junto. É isso que eu sempre digo, vamos crescer juntos, tá? Maravilha, professor. Perfeito, uma aula de apresentação maravilhosa, magnífica, né?
dando aí um panorama geral pessoal, fazendo essa introdução, contando até já algumas histórias. Eu já derramei lágrimas de rir aqui em alguns exemplos que ele deu, porque eu sempre gosto de ouvir tanto as apresentações como o Julian falar, porque tem essa pegada para falar e apresentar, né? Então, me lembrando dos bons tempos, né, da época do teatro. Então, obrigado, professor. A gente vai continuar na próxima semana. E eu acredito que parte desse material que vamos estudar a gente pode utilizar aqui online, né? E o restante deixar o que é prático para a gente fazer tudo lá em julho, né? Talvez dar só uma introdução aqui e chegar lá no prático e usar todos esses pontos que estão aqui. Vai ser muito legal. Então, Deus te abençoe você. Muito obrigado. E a Marli lembrou aqui da palavra-chave desse segundo período, qual que vai ser. Ah, tá bom. A palavra-chave, vamos colocar o Mr. Bean, tá? Pode ser. Pode ser, Vai ficar o Mr. Bean aí como palavra-chave. vai ser bom e reporta bastante a questão do teatro mesmo, né? De um personagem aí mundialmente conhecido. Então, Exatamente. brigadão. Eu vou parar aqui a gravação agora para depois, em seguida, nós bater a nossa foto junto com o professor. Só um instante.